Bom dia, irmãos. Como estão? Tudo bem? Antes de irmos para a palavra, estamos sentindo falta de bastante gente. Você sentiu falta de alguém aqui hoje? Sentiu? Então, eu quero pedir um favor para você que sentiu. Fala com esse irmão durante a semana que ele fez falta. Porque quando eu ligo, eles ligam, infelizmente a gente tem aquela cultura de que o pastor, primeiro quando eu ligo, já é assim, o que eu fiz? Porque é aquela ideia de que o pastor está fazendo obrigação. E nós, como igreja, né, precisamos zelar pelos outros. E eu creio, Deus tem algo para fazer, ainda que os dias são difíceis, Deus não perdeu o controle. Então, não cobrem, mas expressa que você sentiu a falta. Amém? Eu quero agradecer também algumas pessoas nos visitando, o Denner. Nós estamos tomando uns cafés juntos, né, Denner? Bem-vindo. Selma, né, a mãe dele. Vocês são muito bem-vindos, obrigado pela visita. Ali atrás a Ludmila, né, a Daiane, que congregou conosco há muito tempo lá de Rubiataba. Caminhou ela para nos visitar, seja bem-vinda. E a nossa expectativa é que Deus fale com vocês. Amém? E vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho não, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 3. Aí já abre também em 2 Timóteo, também no capítulo 4, para nós lermos a partir do versículo 3 também. Amém? Misericórdia. Agora fica fácil, né? O Pedro salva os irmãos da misericórdia ali na tela, né? Ora, o Espírito afirma expressamente. Então o Espírito não está falando em oculto, não. A palavra de Paulo está dizendo que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Vamos, é só até o versículo 2 aí. Então, vamos de novo, vamos para o 2 Timóteo no capítulo 4 também. Versículo 3, vamos dar sequência aqui. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Queria que alguém orasse por nós. Podemos uma oração para que o Espírito fale. Amém. Então, irmãos, eu tenho meditado muito nesses dias e creio ainda vamos compartilhar muito sobre a perspectiva da vida eterna
porque parece que a igreja está perdendo o senso do que é eterno. A gente está sendo muito dominado pelas pressões desse mundo. Esse mundo está pressionando tão forte que parece que nós estamos perdendo o senso do eterno. E como que a gente sabe que o eterno, aquilo que é a eternidade, tem perdido força? Nós entramos num nível de ansiedade fora do normal, porque a ansiedade, ela é um recurso, faz parte da vida humana, né, Vandir? Ela tem um nível que é natural. Ela preserva, ela nos faz reagir. Então, falar, fulano é ansioso, todos nós temos um certo nível. O problema é que esse nível está lá em cima. E nós temos que tratar dessas coisas, mas às vezes a gente está tomando remédio errado, porque eu tenho pensado, e muita gente às vezes me vê calmo, né? Pensa que assim, você não é ansioso, né? Conversa com a minha mulher, que vocês vão descobrir um monte de coisas que vocês não sabem, né? Mas o excesso da ansiedade, o excesso do medo, o excesso de estresse, o excesso de burnout. Então, nós temos visto que uma das coisas nós estamos perdendo o senso da eternidade. E uma das coisas que nos faz perder o senso da eternidade é perder a referência que é a palavra e que é o conhecer Jesus. E aí, meditando ontem com Deus, falei, Deus, eu preciso que o Senhor dê alguma coisa para nós. Não quero ir para pregar, tem muito conteúdo para pregar. Mas a outra coisa que eu tenho entendido é que uma forma de nós sairmos desse redemoinho natural para entrar no que é eterno, porque nós somos seres espirituais, é ouvir a voz de Deus e conhecer Jesus. Não tem jeito. Irmão, você não vai conseguir com seus métodos, com disciplinas espirituais, são importantes, mas na nossa própria força, se nós não conhecermos Cristo, se nós não ouvirmos a voz do Espírito e se nós não ganharmos de novo essa perspectiva da eternidade. Cristo morreu para nos reconciliar com o Pai. A Bíblia diz, João 14, que Ele foi para o céu nos preparar uma morada. Então, tem algo de Deus que está acontecendo. Eu falei para vocês que eu estava na conferência, uma irmã que é americana, chegou no Brasil, disse que desceu do aeroporto e falou, os céus estão abertos sobre essa nação. Mas vocês estão confundindo. As coisas estão ruins, como se o céu estivesse fechado. E muitas vezes as coisas elas ficam ruins mesmo, para nos espremer, para a gente olhar para cima e ver que os céus estão abertos. Porque o meio de Deus atuar na terra é a igreja. Somos nós. Então você não se espante se você ver incrédulos, ímpios, prosperando e ganhando coisas e dando certo, porque esse é o mundo de quem não crê. E o nosso mundo é de Deus, então não podemos andar na mesma referência. Os critérios não são o mesmo, o padrão não é o mesmo. Os pontos de fundamentos de mentalidade não são o mesmo. A nossa cosmovisão, visão de mundo é diferente. Então nós não podemos fazer comparações com cristãos e quem não é cristão. Não tem jeito. Né, os meninos de futebol, você comparar um goleiro com um centroavante, é diferente, é outro mundo, é outro ser. Então, Paulo, vendo a igreja, eu comecei não é um estudo, uma meditação mais simples, que eu quero que nós oramos depois, diz que o Espírito está expressamente afirmando nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Não vamos entrar em muitos detalhes, mas o ponto é alguém que tem um lugar em Deus e tem uma identidade em Deus e sai desse lugar porque ele acha que não está bom. Porque as pressões desse mundo não estão bom. E por que eles vão se apostatar? E apostatar não é alguém que não era, então porque não era filho ele saiu. A palavra apostasia significa alguém que é parte e abandona. Então, alguns vão abandonar a fé. Olha só que detalhes. Não está dizendo que vão abandonar a igreja. Não estão dizendo que vão largar de ser crente. Não estão dizendo que vão mudar as regras.
não está dizendo que vai sair da igreja como... Até hoje eu fico impressionado na maturidade, tanto que a gente às vezes está imaturo, que a gente considera que o mundano é sexo, drogas, rock and roll, carnalidade, aquelas coisas. O mundano é tudo que é governado por esse mundo. O mundano tem coisa boa que é mundano, porque a árvore do pecado é do conhecimento do bem e do mal, mas está morto. Então, quando fala de abandonar a fé, está falando de não andar numa relação e dependência com Cristo. O diabo não precisa te tirar da igreja. Não estar presente é um sinal muito ruim, mas estar aqui sem conhecer o dono da festa também não é bom. Então, a gente está numa guerra mental, e eu tenho ficado impressionado com algumas coisas. E por que eles vão se apostatar da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Outra coisa que eu e você precisamos ficar muito atentos: ensino de demônio muitas vezes não vai ser ensinos contrários à palavra. O que eu tenho percebido que a grande arma dos inimigos nos últimos dias, você sabe quem são seus 3 maiores inimigos? Não é a sua sogra, não é o seu irmão que está aqui, não é o seu patrão. Quem são seus 3 inimigos? A trindade do mal. O diabo. O mundo. E o terceiro, sabe quem é? A carne. A carne. Não é você mesmo, é a natureza caída, a carne. E esses 3 inimigos não estão brincando. Só que eles não vão trazer para você um desvio da fé como algo ruim. O diabo não é burro. Então, ele não vai agir contra Deus em nenhum tempo na Bíblia. Ele simplesmente vai distorcer uma parte. Então, a grande arma do diabo nos últimos dias é a ressignificação de conceitos bíblicos, fazendo com que a gente comece a aceitar coisa que não é aceitável e buscar na Bíblia, e você vai achar argumento para a postura errada no pecado que eu e você estamos. Não tem uma religião, tudo sai da Bíblia. Eu não lembro quem disse que a Bíblia é a mãe das heresias. Por quê? Porque as pessoas estão se apostatando da fé, da relação com Cristo, da submissão e dependência, da obediência a Cristo, do governo de Cristo, para viver uma religião independente. Está claro, irmãos? Então a coisa está muito mais séria do que a gente pensa. Então a igreja está crescendo, o berçário está crescendo, porque eu creio que Deus está fazendo uma obra. Nós somos ainda muito infantis e Deus está fazendo essa obra. Mas eu não posso ir para o IBGE e para os números de estatística para falar que a igreja está crescendo. A religião evangélica virou uma classe social. Perceberam? A bancada evangélica na política, segundo um irmão uma vez me falou, olha, quando eles têm que fazer algo muito, muito sério, eles deixam os evangélicos por último, porque são os mais baratos. Olha que absurdo. Nós estamos vendo o escândalo do banco aí, massa todo mundo, e vários evangélicos e pastores. E aí a gente senta do lado de cá, aponta o alvo para a igreja verdadeira e se decepciona com um Deus e começa a receber mentiras do diabo, porque Satanás vem agindo aos poucos. Aos poucos ele vai formando mentalidade. Por isso que ele está atuando às vezes na escola. Por que vocês acham que as ideologias elas estão brigando para querer entrar no ensino infantil? Porque é lento. E não confunda afastado da igreja com apostatado da fé. Afastado do convívio da igreja, muitas vezes pode me tirar de apostatado da fé, mas eu posso estar num ambiente onde Deus está agindo
e não perceber Deus agir. Não foi assim no Antigo Testamento? Direto eu falo desse texto porque ele me escandaliza. Jesus vem, ressuscita Lázaro, né? Meus meninos, que eu posso aprender a xingar de forma bíblica, então ensinar vocês aqueles incircuncisos filisteus que estavam lá. Sai desse ambiente onde um homem é ressuscitado por 4 dias e vai lá nos fazer dizer, olha, aquele Jesus está ressuscitando o povo. Se vocês não tirar ele de cena, vocês vão perder o lugar de vocês. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Milagres, maravilhas, movimentos não transforma a vida. Mas ensino e a palavra de Deus é que transforma. Por isso Paulo fala, aqui indo para o versículo 4, que chamando Timóteo, falando, olha, diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Essa introdução, Paulo está assim, não está brincando, não está dando um recado. Parece que tem um desespero no coração de Paulo para sacudir Timóteo, falando, meu filho Timóteo, pelo amor de Deus, diante de Deus, de Cristo, que vai julgar vivos e mortos. Paulo está falando para ele, né? E pelo seu reino, eu peço que você, com insistência, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta, com toda paciência e doutrina. Essa semana esse versículo me libertou, vocês vão ter que me engolir, que nós vamos ficar mais chato, porque oportuno ou não, a gente tem medo de ofender as pessoas e não tem medo de ofender a Deus. A gente ofende Deus o dia inteiro, quebrando a sua palavra, não crendo naquilo que ele diz. E aí Paulo fala para Timóteo, olha, faz isso, sabe por quê? Virá o tempo, esse tempo chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Tem um amigo, já falei várias vezes, que ligo para ele, fala, como é que você está? Ele, firme na promessa de Jesus. Eu falei, amém, que promessa é essa que está deixando tão alegre? Ele prometeu que no mundo eu teria as aflições, porque nas aflições que eu estou passando, se não fosse uma promessa de Deus, eu já tinha desesperado, mas Deus prometeu que eu ia passar. Eu falei, rapaz, que ótica de gente convertida, eu não sou convertido, não. Que eu não tinha esse pensamento. Então, não suportarão sã doutrina, rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça, seu desejo proibido, seu lado ativo de vícios, argumentando que você tem justificativa para estar no lugar que você está e não sai do lugar. E aí ele ainda diz, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, vão entregar fábulas. Sabe o que é fábula? Fábula é meio de conversar com gente infantil, onde eles usam animais, usam historinhas para transmitir uma mensagem. O diabo sabe fazer isso. E nós estamos cheios de crente crendo em fábula. O dia que você estiver melhor, você vai contribuir. Quando você terminar a faculdade, você vai servir a Deus. É fábula. Eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo para Deus, eu não consigo administrar secular e sagrado. Eu estou trabalhando demais. Isso é fábula que divide o santo, que divide as pessoas, porque nós somos seres espirituais, estamos aqui para servir a Deus. Então, eles vão, e ele fala só que, como a gente junta esses dois textos, né? Como eles apostataram, eles se afastaram do ambiente da fé, se afastaram da comunhão. Não preciso de igreja, não preciso estar no culto, não preciso congregar. Eu e Deus. É verdade isso, o pior que é verdade.
Só que também é meia verdade. Tem uma obra completa. Então, eles vão se afastando, ensinos vão entrando, esses ensinos vão cauterizando a consciência, e aí com essa cauterização da consciência, começa um tempo que não consegue suportar a sã doutrina, e vão rodear de mestres segundo suas próprias cobiças, e a internet está revelando que esse tempo chegou. Quando você senta aí e alguém vem aqui e prega, você fala, eu gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, ou você vai para a internet, não, eu gosto do fulano. Não, mas eu não gosto do ciclano. E a gente começa a julgar, você está nesse grupo aqui. Estou sendo bem radical, mas nós estamos nesse grupo. Se você tem direito a gostar do jeito de um e não gostar do jeito de outro. Você tem todo direito de querer ouvir um irmão e não querer ouvir o outro. Mas julgar, entrar numa batalha, porque o que o outro está dizendo está tudo heresia, igual nós estamos vendo, a igreja indo para a internet, numa guerra interna, brigando com o fogo da música. Alguém lançou a música, é de Deus, não é de Deus. Tem que ser feito, mas não na internet. Não com coração de vencer uma batalha, mas de guardar a igreja. Mas alguém que vai para a internet e entra numa guerra pública para os outros, quem está certo está errado, não está com intenção de guardar a igreja. Está sendo mestre, segundo seus próprios ouvidos. O mundo está surtado, querido. Essa semana teve a polêmica aí que eu falei, gente, eu acho que o que me estimulou foi isso. Tem um deputado, que não pode chamar de ele, é ela, que é um homem, uma mulher trans. Ele é homem, mas se você olha para ele, ele é mulher. Aí ele casou, foi pedido em casamento, vai casar. Isso vai para a internet, vai, né? Então, vocês me visitam na cadeia, né? Aí ele vai casar, ela tem um marido, ficou noivo, que é uma mulher trans. Então, assim, você tem um homem que veste mulher, um homem que virou mulher, casando com uma mulher que virou homem. Não é mais fácil ser homem casado com mulher? Isso é parte da fábula, isso é parte da loucura, isso é ensino de demônio, e estão tentando fazer isso ficar normal. E aí é onde eu quero chegar com esse exemplo, é que a gente olha para esse exemplo que está esdrúxulo e engole os que estão aqui dentro. Engole os que estão dentro de casa. Se você odeia seu irmão, se você não ama seu irmão, se você retém perdão, se você retém o perdão porque aquela pessoa não merece, é a mesma coisa. É ensino de demônio. Porque quando Cristo morreu na cruz, ninguém daqueles infelizes lá, considerando eu e você, não merecíamos a morte daquele homem, daquele jeito, naquele lugar, aquele sangue derramado. E o que Jesus faz? Perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas a nossa carga de justiça própria é grande. Amém, queridos? Está claro isso? Então, não vão querer mestre a seus próprios ouvidos. Quando o negócio vem e você não escuta, concordo, não concordo, sou a favor, não sou a favor, e eu não estou dizendo, presta atenção, que não, essas coisas não são legítimas, elas devem, eu preciso pensar, eu preciso concordar, eu tenho que raciocinar, mas aqui a Bíblia está dizendo que essas pessoas devagarem vão se afastando, vão se entregando a fábulas, não vão aceitar a sã doutrina, e não aceitar a sã doutrina é tornar coisas que são mundanas normal. Tem coisa que não é pecado, mas é mundano e não é normal. Não é normal uma igreja que não está orando. Então nós estamos, por que eu estou trazendo isso? Não é para a gente ficar acusado, mas para trazer clareza que nós estamos numa guerra violenta e que o inimigo não está brincando enquanto nós estamos distraídos. E essa ação é na nossa
mente e estamos querendo tornar normal o que é anormal. E aí nós usamos casos que muitas vezes legítimos, que é um caso isolado, para querer usar aquilo como uma referência para tornar uma verdade. Então Deus está nos chamando. O que é que determina a verdade? É a palavra. A minha experiência, a sua experiência, ela é uma verdade parcial, que se ela estiver fundamentada na Bíblia, Deus atuou e me deu aquela experiência, e a minha experiência não é o que define as coisas. E às vezes a sua experiência foi por um momento. E eu estava pensando, no início da minha conversão, eu entrei num desespero, numa agonia tão grande, que eu ia para a igreja, ouvia o pastor falar, falava assim, ó, você tem que estar no Polo Sul. E eu estava lá no Polo Norte. Falou, mas o padrão de Deus, você está no Brasil, no Japão, e eu estava no Brasil. Parece que tudo que a Bíblia falava, eu estava do lado oposto. Falei, meu Deus, eu vou para o inferno. E a minha primeira experiência poderosa com Deus foi o quê? Eu peguei a Bíblia e falei, Deus, fala comigo, senão eu vou morrer. E abri a Bíblia e enfiei o dedo lá. E Deus falou. Aí eu pego esse negócio e transformo ele numa regra. Desespero Deus pode fazer, mas não é isso. Então, Deus está nos chamando ao quê? Abre os olhos. Esses dias chegaram. Cuidado com os seus achismos. Cuidado com os argumentos. E hoje nós temos muitas explicações legítimas. Está tão difícil pregar, porque parece que para eu falar uma coisa, eu tenho que explicar que eu não estou no outro oposto. Então, nós temos o foco da ansiedade, as doenças mentais, elas existem. As dificuldades existem, mas elas estão sendo usadas como justificativas para me manter no pecado e aceitar ensinos de demônios nas nossas vidas. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. O coração está acelerado porque é tempo de que essas coisas mudem. Tempo que essas coisas mudem. Nós estamos usando circunstâncias legítimas para justificar a nossa apostasia. Que, por enquanto, é só um afastamento. Para justificar nosso recuo com a fé. Parece que eu não estou bonzinho hoje, né? Ou não, Edil? Ela está olhando para mim. Mas Paulo me esconjurou aqui dizendo, ó, diante de Deus, diante de Cristo, prega a palavra. Então a maior arma dos últimos dias é nós precisarmos do Espírito Santo para nos dar discernimento, porque Satanás vai distorcer a palavra, ressignificando os conceitos. Vida eterna. Olha só como é sutil. Vida eterna virou um conceito nas nossas cabeças de que é uma vida que você vai entrar nela depois que você morrer. Aí você aceita Jesus, você é salvo, aí você vai para o céu. E lá no céu, você vai sentar nas nuvens de fraldinha para tocar harpa, para viver uma vida feliz. Que caos, que trem do maligno isso. É ou não é? Lógico que eu dou uma exagerada. Mas a gente pensa que a vida eterna é algo que você vai receber depois que você morrer. Vida eterna é a qualidade de vida que nós começamos a viver agora. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos a responsabilidade de ser representante de Jesus nessa terra e trazer o céu para a terra. E falar em nome dele. Isso é impossível se nós não vivermos a vida eterna. Se eu estiver vivendo uma vida natural, a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Olha como é pequeno, há muito tempo as coisas vão sendo distorcidas. Santidade está sendo distorcido, porque santidade está levando para as pessoas a ideia de que santidade tem a ver com o comportamento dela. E tem gente sofrendo
ir fora da igreja e mergulhado, às vezes, na prostituição, nos desvios, porque na cabeça dela, ela não dá conta de ser santa e de viver o comportamento religioso que a gente impõe nela. A gente tem aquela ideia de que ser santo é o quê? É ser alguém bonzinho. Ficou pejorativo quando alguém está firme na palavra. Dentro da igreja, ela está sendo apedrejada. Dentro de casa, aqui. Então, falar igreja, nosso quintal é Betesda. Ela é criticada porque ela é santinha demais. Olha que trem do inferno. Sabe o que acontece? O lado de ser certinho demais está errado, o lado de ser liberal demais está errado, e a gente perde o senso de missão. Deus nos colocou nesse lugar, Deus nos colocou na igreja, porque tem um propósito a ser cumprido e Ele tem alvo sobre a terra. A coisa está pegando no mundo e a gente está distraído. Tem guerra para todo lado e a gente não está achando que isso não tem nada a ver com a gente. Mas as guerras, as batalhas, não tem a ver com... eu fico rindo assim, o Trump vai invadir o Brasil e vai... Não, tem a ver, queridos, com um contexto de mentalidade que está sendo formado no mundo para criar uma cultura global que vai preparar o ambiente para o anticristo. E aí a gente fica perdido nesse meio, porque esse assunto está tão distante que isso é coisa lá para o futuro, não é para agora. Então Deus está dizendo, olha, esses são os dias. Usar a palavra segundo as suas próprias cobiças. O irmão às vezes liga e fala, Juliano, oi, onde é que é aquele texto que fala isso? Porque a Bíblia diz, né? Diz. Quando alguém liga assim, eu já dei exemplo, eu oro aqui, né? Senhor, me livra do lastro passarinheiro, da peste perniciosa, porque muitas vezes eu vou para a Bíblia arrumar argumento para a posição que eu quero tomar segundo a minha cobiça. Não, eu não mereço isso não. Não, você merecia ir para o inferno. Seja qual for a situação que você está passando, que você trouxer o merecimento, coloca o inferno bem grande na frente da sua cara para você ver onde você tinha que ir. E aí do lado você coloca a cruz de Cristo, o sangue derramado, aquele corpo colocado, a vida de Deus, Deus se fazendo carne, se tornando homem, morrendo numa cruz, ressuscitando, indo para o céu, intercedendo por nós por 2000 anos, para entender que pela graça de Deus, não é pelo que eu mereço que eu vivo nessa terra. É pelo amor, pela graça de um Pai que me alcançou. E Paulo está dizendo, olha, sai disso. E aí Pedro nos dá a saída, que agora eu vou tirar vocês desse buraco ruim que está. Mas isso, querido, é o diagnóstico correto. Eu não estou feliz nesse casamento. Separa, arruma outro. Não. Mas existem casos que são legítimos. E eu não estou querendo defender aqui uma coisa ou outra, eu estou querendo dizer o seguinte, eu preciso não avaliar as circunstâncias segundo a minha própria cobiça e o meu desejo. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, vai nos ensinar isso. Ele está dizendo aqui, ó, por isso, por causa desse diagnóstico, dos últimos dias, que o mundo está indo contra a sua fé. Estou olhando para o serpo ali, eu estou aqui vigiando, falei, não vai ter jeito, está mais forte que minha carne. Porque o Caleb trabalhando com ele, o Caleb escolheu direito, fazer advogado. O Léo está ali. Gente, tem uma cultura de que não é possível você ser advogado sem mentir. Na área criminal, você não pode advogar sem ter propina, não tem jeito. Você nunca vai ser bem sucedido. E o poder do Espírito Santo? Mas ou não é uma cultura normal, certo? Né, Léo? Tem jeito? Tem.
Advogado é ruim, né? Advogado termina o expediente, um conversando com ele, fala assim, vamos tomar alguma coisa ali? O outro, em vez de entender para descansar, ele fala assim, vamos, de quem? Essa é a mentalidade do mundo. Essa é a imagem que foi criada. Porque não tem jeito de advogar sem mentir. Só que a gente brinca com essas piadinhas, mas isso vai entrando com uma cultura. E você forma uma imagem assim, é ou não é? Do fulano, dos outros. Então, o Pedro está dizendo o seguinte, não entra nessa ótica com a mentalidade de enxergar uma visão de mundo, aceitando essas coisas, coloco aqui. Então, 1 Pedro, capítulo 1, 13. Por isso, Paulo fala, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. O que ele está dizendo? Alguns textos estão dizendo, cingindo o seu entendimento. Entendimento aqui não está falando de você ter o senso daquilo que está sendo julgado. Ele está dizendo o seguinte, olha, amarra, aperta, fundamenta, solidifica. Como é quando você põe cimento para segurar um negócio? Chumba. Chumbar, né? Na construção, você põe cimento, é a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de raciocinar. Não cambaleia, não. Seja firme, seja sóbrio e espere inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Cristo. O mundo pode capotar, meu querido, mas eu vou ficar firme no quê? Naquilo que a palavra me dá, na graça de Deus, na revelação de Cristo. Sabe, nós estamos num mundo que estamos como Esther. Não pensa que a gente vai se eximir para não ter problema no mundo, para não perder emprego, para não perder dinheiro, para não perder negócio e que vai estar tudo bem. Não vai não, vai chegar. E aí você fala, se perecer, pereci. Se morrer, morri. Nós andamos pela fé. Firma-se inteiramente na graça. Tem o texto de Paulo que fala, olha, quando Paulo fala que 3 vezes ele parou para tratar a situação do espinho na carne. Eu fico pensando nesse espinho na carne, todo mundo tentando explicar. Sabe o que é ser sóbrio? Para de tentar explicar uma coisa que a Bíblia não está falando. Não é isso, não é aquilo, não é... Pensa que você pisar num espinho e esse espinho está na sua carne. O que você pensa? É ruim. É ruim. Minha mãe escuta falar, professor de português, eu falo é ruim. Ela manda depois mensagem, ruim. É ruim. A palavra diz que vai ter um pessoal aí que vai passar por choro e ranger de dentes. E aí levanta-se os teólogos para dizer, não, aquilo ali não é mandar para o inferno, não. Aquilo ali é só uma disciplina. Outro fala, não, choro e ranger de dente é para o inferno. Irmão, eu não sei o que é, se é santo, se é salvo, não é. Eu só sei que choro e ranger de dente é um trem ruim, que eu não preciso passar por isso. Esse diagnóstico do mundo está. Deus está dizendo, então sejam sóbrios, não cambaleia, não fica embriagado, não fica bebendo ou se consumindo coisa que vai te deixar entorpecido. Não é só fisicamente não, é mentalmente. Meias verdades, tentar argumentar contra a verdade. Tentar achar justificativa para o pecado e ser alguém que está embriagado. E viver anos aprisionado. Sendo que a Bíblia te dá o remédio imediato. Eu estou no pecado. Tá. Qual que é o remédio? Confessa ao Senhor para ser perdoado. Confessa a um irmão para ser curado. Não é isso que a palavra está dizendo? Irmão, a gente cria teologia para tanta coisa em cima dessas coisas, daquilo que a palavra está sendo clara. Aí a gente fica anos
Porque a gente está lutando contra Deus. E o remédio é simples. Ah, Juliano, o que eu preciso para ser salvo? Crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Só isso, só isso. Porque ele morreu na cruz. Crer que ele é Deus, crer que ele vai voltar. Agora a salvação é só a porta de entrada. E a gente está colocando ela como no final. Porque o nosso coração está nesse mundo. Então eu quero viver as coisas desse mundo, argumentar as coisas desse mundo. Eu não quero me arrepender, não quero mudar de vida. Mas eu tenho um bilhete para passar por aquela porta na hora que a coisa fritar. Vou contar um negócio para você, querido. Você não vai passar na porta se você acha que a salvação é o alvo da sua vida. Depois um monte de coisa que estou jogando solto aqui, a gente estuda depois. Se ficar dúvida, vão perguntando. Aí o que acontece? Sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça. Então quando Paulo fala do espinho na carne, Deus fala para ele, a minha graça te basta, eu não sei você. Eu lia isso como se Deus estivesse dando um cala-boca em Paulo, falou, pai, fica quieto aí, aguenta o tranco, porque... Não. Quando Deus fala, minha graça te basta, é uma declaração de amor para Deus. Fala assim, Paulo, acorda, eu te dei meu filho que você não merecia. Olha o que Cristo passou. Deus se fez homem. Eu acho que a gente não para raciocinar o preço desse negócio. Você que está no emprego não quer rebaixar de cargo, Deus se submeter a viver nessa podridão na nossa carne. O Espírito Santo habita em você. Já parou para pensar que tipo de casa que a gente oferece para Ele? A sujeira, pecados, pensamento. E Ele está ali aguentando isso. E Deus está querendo nos colocar. E o que Ele está dizendo é, por isso seja sóbrio. Esperem na graça. Vocês não precisam ficar lidando com esse tanto de coisa. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que você tinha anteriormente. Para de pegar as paixões que tinha anteriormente, trazer para a mesa para achar na Bíblia um argumento que aquilo é certo ou aquilo é errado. Deus está dizendo, não interessa se é pecado ou se não era. Está entendendo? E ele fala, olha, não vivam conforme as paixões que vocês tinham antes. Quando estavam na ignorância, quando vocês não conheciam Cristo, quando vocês não conheciam a palavra, até lá está tudo bem, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, não foi você que veio, não foi você que veio, foi Ele que te chamou. Dá para a gente se alegrar que depois desse cenário ruim, depois de tudo isso nós falamos, depois de toda essa tranqueira que a gente não presta, depois de saber que a nossa mente está tudo corrompida, brigando com Deus, a Bíblia diz que Ele te chamou pela graça, porque Ele te amou e pronto. E é por causa disso que nos tornamos indesculpáveis. Por quê? Deus está nos chamando a ser sóbrios. Quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Tudo. Por quê? Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O que Jesus está dizendo isso? Você precisa ter um comportamento obediente a Deus, adequado. Não vai ficar medindo se é certo ou errado, tá bom ou não tá. Ser santo não tem a ver com o comportamento que eu tenho. Ser santo tem a ver com a quem eu pertenço. Eu sou propriedade dele e isso é pela graça. Mas sabe por que ele fala sede santo porque eu sou santo? Porque ele, por uma manobra que só ele poderia fazer, derramou o Espírito Santo dele. E esse Espírito Santo habita em mim e em você. E porque o Espírito Santo habita em você, nós nos tornamos capazes de fazer a vontade de Deus. Nós não temos desculpa de ficar travados. Eu não estou dizendo dos nossos limites,
Eu estou falando de pertencer a Deus e se entregar e submeter numa perspectiva de que Deus vai pôr a mão em você e vai te conduzir. É soltar o leme. Estava conversando com minha irmã essa semana, Deus trouxe uma imagem que eu falei assim, ó, se Deus te der um segundo de folga, você tira ele do motorista e joga ele para o banco de passageiro e vamos comigo, Deus. Mas fica aí, porque eu sei o que tem que fazer, o Senhor tem o poder, nós somos uma dupla imbatível. Mas não é assim que a gente funciona? Por que Deus está demorando? Porque eu sei o que tem que fazer. E Ele não libera o poder. Eu sei o aperto financeiro que eu estou, as contas que eu tenho que pagar. E Deus não manda o recurso. Eu sei o problema que... Eu não. Minha mulher sabe o problema que ela tem dentro de casa. E Deus não conserta o infeliz do homem aqui. Eu sei como que a minha mulher tinha que ser. Mas Deus não sabe. E não me obedece. Para transformar ela. Não é assim? E aí a gente vai apostatando da fé e nós estamos brincando com coisa séria, porque é assim. E Pedro fala, seja sóbrio, guarda a sua capacidade de pensar, não entra nessa bagunça do mundo. Seja santo. Santo é o seguinte, você pertence a Deus, pega o que você acha, pega o que o mundo está dizendo, pega o que as teologias estão falando que é normal. Não estou falando para você jogar fora, não. Traz ela para uma acariação, né? Traz ela para um confronto com a palavra. Porque a gente está tão religioso que a gente já fica com a culpa de que tudo em mim está errado. Não está não, querido. O Espírito Santo habita aí. Muita coisa que você pensa, muita coisa que você deseja, muita coisa que está no seu coração é algo de Deus. Mas tem uma gotinha lá de coisa que está contaminando. E por não conhecer a graça de Deus e por ser seu, você já pensa que é. Aí você vai para o outro lado. Já pensa que está tudo errado. Não. A gente precisa estar em confronto com a palavra, que vai nos levar à presença de Cristo. Então Pedro traz isso para nós. O mundo está assim, apostatando, uma bagunça, está confuso, sem identidade, não quer ouvir a verdade, mas vocês não, seja sóbrio. Avalie a sua capacidade de raciocinar para saber de que fonte que você vai comer. E seja santo, entenda a quem você pertence. E se o meu comportamento não está bom, pela graça de Deus, entenda que Deus se agrada de você por aquilo que Cristo fez e permita-se ser trabalhado. E Deus trabalha através da palavra, Deus trabalha através da oração, Deus usa o poder do Espírito Santo. E eu vou te dar uma notícia triste, o lugar que Deus escolheu para trabalhar é na igreja. Ele fala, não deixa de congregar, fica presente, que ali você vai receber a admoestação. Ele não fala exortação nesse texto. Eu falei, Deus, é admoestação. É brigar mesmo. É confrontar. Mas em amor. Então, o problema de pessoas usarem recursos de Deus errado não quer dizer que aquilo está errado. E o que o diabo está fazendo é tirando os nossos olhos do chamado de Deus, apontando para nós o erro, os absurdos que estão sendo feitos com aquilo que é de Deus, e a gente está sendo roubado. A gente falando de dízimos, né? Olha que esses dias eu sofri uma pressão de explicar sobre dízimo. Eu falei, você é dizimista? Ele falou, não. Eu falei, cara, por que você está conversando num assunto que você não faz? Está pretendendo ser? Ah, mas é porque os outros roubam. Aí o uso inadequado tira de mim a consciência, a sobriedade de fazer o que tem que ser feito segundo o que a palavra diz. E eu vou te dar uma notícia boa. O que você vai fazer para mudar isso? Nada. Porque uma planta faz força para dar fruto? O que faz uma planta dar fruto? Através do que? Ela tem que estar onde? A árvore. O galho. Jesus diz assim, olha, eu sou a videira. Então presta atenção.
diante de todas essas coisas, tem que estar plantado. Mas Jesus diz: eu sou a videira, meu Pai é quem cuida da vinha. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas ele diz: olha, e todo que dá fruto, ele limpa. E aí a gente fica com medo: será que eu estou dando fruto? Será que eu não estou dando? Aí ele dá a resposta, está aqui. Versículo 3: se você tinha dúvida se está dando fruto, não, assim, ó, vós estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Você está limpo, irmão. Sai do medo de se eu vou ser cortado, se eu não vou. Está limpo. Para de ter mentido o diabo e começa a submeter a segurança daquilo que Deus quer usar a minha e a sua vida para andar, para fazer acontecer. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Então, se estava ruim, a saída é: eu sou a videira, vocês são o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. O que você tem que fazer? Permanecer nele. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo e secará. Deus não está trazendo uma condenação, é o óbvio. Como diz o meu Pedro ali, é o óbvio. E a gente está tendo que explicar o óbvio. Está rindo, porque ele fala assim quando ele está assustado com falta lógico. E apanha o lance no fogo. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Por que a gente está aqui orando até espumar a boca e as coisas não estão acontecendo? Porque eu estou fazendo muito esforço para ser certo, estou fazendo muito esforço para não me pecar, mas eu não estou na videira. E não sou eu que vou julgar. Deus está dizendo: aquele que não fica andando nessa loucura que o mundo está. Nós não somos governados por essas coisas. Nós precisamos saber o que está acontecendo para que nós sejamos sóbrios e tenhamos santidade, porque nós estamos nesse mundo, mas somos governados pelo reino de Deus. Então eu preciso ouvir de Deus como que eu vou me comportar aqui. Como que nós vamos passar por essas coisas? Os irmãos vêm perguntar de Apocalipse, falam: Juliano, o que vai acontecer lá nos últimos dias? Falei: cara, o que vai acontecer tem um monte de possibilidade, mas tem uma coisa que eu queria te fazer: garante do lado de quem você vai estar. Porque o que vai acontecer, vai acontecer. O chamado de Deus não é para ficarmos controlando o que vai acontecer. O chamado de Deus é: permaneça na videira. Vai vir tempestade, vai vir geado, vai vir neve. Se você permanecer na videira, o galho não faz força para dar fruto. Ele precisa estar na videira. Por quê? A raiz, a água, tudo vem da raiz, que é o nosso Senhor. Vem do tronco, que é o nosso Senhor, que sustenta todas as coisas. Nós somos os galhos. Nossa vida, ela pode ser simples. E se nós permanecermos nele, pedireis o que quiserem, e será feito. As coisas estão difíceis. O problema é que às vezes nós estamos pedindo aquilo que não é de Deus. E o não é fruto do amor de Deus. Então eu preciso avaliar: peraí, eu estou na videira, e estar na videira é receber de Deus os recursos, a mentalidade, receber de Deus aquilo que eu preciso para viver nesse mundo. E não ir buscar em Deus, receber de Deus aquilo que eu preciso viver nesse mundo para cumprir o propósito de Deus. Governado pela vida eterna. E não ir em Deus buscar recursos para sobreviver nesse mundo, como se ser bem-sucedido aqui fosse o propósito. Mas Deus nos quer bem-aventurados aqui, mais do que bem-sucedidos. Deus nos quer prósperos. Deus quer que os problemas sejam resolvidos, para que a gente tenha liberdade para glorificar o nome dEle, para ter autoridade para falar em nome dEle. Amém? Então, qual que é a solução? Permanecer no videiro. Vamos orar em cima disso que nós falamos aqui?
Nós temos esse desafio, conversamos esses dias sobre igreja. Nós precisamos para não ser roubado lá fora. O culto não está acabando. Parece que acabou os momentos, então assim, acabou a pregação, já posso ir. Não acabou a reunião, Deus ainda quer fazer. Porque de tudo aquilo que você ouviu, em cima da palavra, querida, em cima disso que nós acabamos de ouvir, nós estamos no nosso coração desenvolver esse tempo de oração. Vamos orar. Às vezes você tem algo que Deus falou com você, no que eu não preguei, mas na hora que eu li o texto, Deus te trouxe algo. Uma frase. Ora em cima disso. A perspectiva é que todos oram, que seja uma frase curta, que seja uma gratidão. Vamos nos expressar. É a forma de nós nos conectarmos na videira. Nós damos um retorno a Deus agora disso que nós recebemos. De ligar para que a seiva entre na sua vida. Que as coisas sejam transformadas. E elas não vão depender do teu esforço para transformar as coisas. Ela vai depender do esforço de estar conectado, de estar ligado, de estar centrado no que Deus vai fazer. Vou morrer. Se for a vontade de Deus, amém. Não estou falando isso como simplório. Amém? Queria que nós tivéssemos ousadia de não demorarmos tanto. Se alguém que está com o coração queimado aí, já erga a sua voz logo. Se você quiser ficar em pé, você fica em pé. Se quiser ajoelhar, eu queria chamá-lo a ficar em pé como uma resposta e sair da passividade. Se você tiver liberdade, eu queria chamar para isso e começarmos a orar.